certamente Ele é o nosso amor, o nosso amado. Aquele que não mede esforços, aquele que não te julga por quem você é ou pelo que você fez ou deixou de fazer. É aquele que te ama mesmo sendo você, apesar de ser você. É por isso que Ele te ama, porque Ele não te vê com os olhos de condenação, mas Ele te vê com os olhos de um pai quando olha para o seu filho. Ele é o nosso amado. Ele é o nosso amado. Você já disse isso para Ele hoje? Que Ele é o seu amado? Que você é, que você está tudo por Ele, por causa dEle? Ah, meu irmão, se nós somos o que somos, se nós estamos onde nós estamos aqui agora, é por causa dEle. É porque Ele te escolheu primeiro. É porque Ele falou, é por aquele ali, é por aquela ali que eu vou dar a minha vida. Ah, meus irmãos, não existe um amor como esse. Não existe um amor como esse. Um amor capaz de superar todas as diferenças, todas as incapacidades, todas as dificuldades, todas as falhas e deficiências que cada um de nós temos, que todos nós temos, mas Ele não nos trata assim. Ele nos trata como a menina dos seus olhos. Ele nos trata como um vaso precioso. Eu vou te convidar a você fechar os seus olhos nesse momento e falar: Pai, eu te amo tanto, Senhor. Eu te amo tanto, Jesus. Aonde eu estaria? O que de mim seria se não fosse a Tua presença, Jesus? Ah, Jesus, eu te amo tanto, Jesus. Ensina-me, Senhor, a amar de verdade como o Senhor me ama. Ensina-me, Espírito Santo de Deus, a amar com esse amor incondicional, com esse amor que não julga segundo as aparências, que esse amor que não julga segundo as incapacidades, segundo as falhas, mas esse amor incondicional que tudo sofre, que tudo suporta, que tudo espera e principalmente que tem grande expectativa de crescimento. Ele olha para mim e para você e Ele tem fé em nós, que nós certamente seremos o fruto amado, o fruto esperado no coração de Deus. Por isso Ele não desiste de mim e de você. Ele confia, Ele aguarda, Ele sabe que o sangue dele foi derramado naquela cruz para encobrir, para perdoar e lavar todos os nossos pecados, os que nós já cometemos e os que ainda nós, infelizmente, vamos cometer. Ele sabe. E a expectativa dele, sim, é que eu e você possamos cada vez mais abandonar o pecado. Mas a expectativa dele é que cada dia nós possamos amanhecer e reconhecer que nós estamos debaixo da graça dele, desse amor incondicional, desse amor que não nos condena, mas nos liberta, nos recupera, nos restaura. Jesus. Um amor restaurador,
um amor libertador, um amor que transforma o impossível na realidade de Deus. O impossível para mim e para você é real para Deus. Aquilo que eu e você não vemos como algo que possa ser possível. Meus irmãos, para Ele é possível e já está feito nas regiões celestiais. Para Ele já foi consumado e estabelecido. O Espírito Santo nos chama para esse lugar. Para esse lugar de olhar para o invisível, de chamar a realidade do céu para a terra. Meus irmãos, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Amém. Aleluias. Aleluias. Pronto, podemos pegar as coisas e ir para casa. Porque o nosso objetivo, meus irmãos, não é ouvir o que tem no coração de um homem ou de uma mulher, mas é ouvir o que está no coração de Deus para a igreja. E nessa noite Ele fala: aquilo que é impossível para você, filho, já está feito para mim. Aquilo que é impossível para você já está feito para mim. E hoje nós vamos falar de algo assim, que é, vamos dizer que é a inspiração de Deus, né? Para essa ministração de hoje. O que era impossível hoje foi realizado diante dos olhos de Deus. Vocês sabem, né? Filho de uma professora, inclusive a minha colega, um rapaz que todos contavam como já, né, desacreditado de poder estar vivo. Mas ela, como mãe, ela estava de pé. Porque os olhos de uma mãe, os olhos de um pai, não perdem a esperança. Não perdem a esperança. Quem está ao seu redor pode até já ter perdido. Mas você olha como Deus olha. Você vê como Deus vê. Você vê o impossível feito na vida dos seus. E essa mãe, como Lázaro, ela recebeu o filho dela de volta. Aquele que já não havia expectativa de estar vivo, foi encontrado vivo. Ela é minha colega de escola há muitos anos. O filho dela foi sequestrado, saiu aí nas reportagens, né? Mas ela ficou em oração todos esses dias. O veículo foi encontrado queimado. Né? Vivo? Não, o veículo. O carro dele foi queimado. Queimado. Ele foi encontrado vivo de maneira espantosa, assombrosamente bem. Apesar do medo, do susto, ele foi encontrado bem. Seja bem-vindo, meu irmão. E o Senhor, e quando a pastora me deu essa notícia hoje à tarde, eu me alegrei muito. Eu me alegrei muito. Porque muitos de nós estamos aguardando que pessoas que nós amamos saiam desse lugar de cativeiro e venham também para esse lugar de vida, esse lugar de restauração. E eu imagino como essa família deve estar hoje. E o Senhor me deu uma palavra a respeito disso. Aliás, Ele me deu duas palavras, né? Uma coisa muito interessante aconteceu hoje.
Porque primeiro ele começou a falar de mim, falar para mim, né? Sobre amizade e sobre intercessão. E eu gostaria que vocês abrissem em João 15. João 15, verso 13. E na hora que o Senhor ministrou meu coração, esse louvor que estava tocando no início, surgiu. E ele ficou tocando no meu coração, enquanto o Senhor ministrava essa palavra para mim. No final a gente vai ouvi-lo mais um pouquinho. E eu falei, ó Deus. E é um amor tão grande que constrange a gente, né? Não é que nos envergonha não, meus irmãos. É um amor que é como se enchesse o peito da gente de ar, mais do que cabe, sabe, aqui dentro. É algo assim realmente maravilhoso que vem da parte de Deus. João 15, verso 13. Amém? Amém. João, nós estamos em família. Eu posso mostrar João aqui só um minutinho, por favor. Minha irmã, 13, desculpa. João 15, verso 13. Eu botei 3, né? Clica aí no 13. Versículo 13. Pode clicar 2 vezes em cima do versículo. Amém? Amém. Ele fala assim: não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Quem é que falou isso? Jesus. Não existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. E esse rapaz que foi resgatado hoje, alguém colocou a própria vida em jogo. Ele falou: eu garanto, eu dou a minha vida, eu dou a minha palavra de que ele não é quem vocês pensam que ele é. E Jesus fez isso por mim e por você. Ele é o nosso grande amigo. Ele deu a própria vida por cada um que está aqui. Esse rapaz que eu estou me referindo hoje, esse outro, não era tão conhecido dele, mas ele era amigo do irmão dele. O irmão dele foi a ponte para que esse amor fluísse até a vida de quem estava precisando naquele momento. Que nós possamos ser ponte também, meus irmãos. Que nós possamos ser ponte nas demandas e questões. Sabe? Que nós possamos estar no lugar certo, na hora certa, com a palavra de sabedoria e de entendimento, para sermos luz, sermos ponte, pacificadores, pessoas que promovam a união, promovam a aliança, promovam o perdão, para que a paz do Senhor seja estabelecida no coração ou naquele lugar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por isso. No 14, ele fala assim, Jesus fala assim: vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando. Aqui na versão, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Você quer ser amigo de Cristo? Você quer ser amigo de Jesus?
Então Ele vai te ensinar a amar como Ele nos amou. Um amor que perdoa, um amor que suporta, um amor flexível dentro da palavra de Deus. Um amor que não endurece. Um amor que não é um deserto sem água, mas um amor como um rio de águas vivas. Um amor que vem e que nutre todas as árvores e todos os animais que estão ao redor desse rio. Um amor que é capaz de estender por toda a sua margem, por todos que estão em seu entorno, em volta de você. Aleluia. Glória a Deus. Um amor que possa ser sentido, ser tocado. Um amor que se importa com o outro sem ganhar nada. Nada. Porque o que eu ou você ganhamos quando nós quando nós estamos como ponte ou canal em meio a uma reconciliação, a um pedido de perdão, quando nós estamos no meio de uma demanda, de uma questão, e ali nós somos luz, nós somos água fresca. O que nós ganhamos, meus irmãos, é muito mais do que tudo que tem aqui na terra. Nós nos tornamos amigos de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada. A amizade do Senhor não é comprada por sacrifícios, por promessas. A amizade do Senhor é conquistada você sendo um homem, uma mulher de Deus, um pacificador. Alguém que leve luz em meio às trevas, que leve um consolo em meio ao desespero, que traga o alimento na escassez, seja ele físico ou espiritual. Porque o amigo, ele socorre tanto no natural quanto no espiritual. Não é assim que Jesus faz comigo e com você? Porque quando eu e você dobramos os nossos joelhos e dizemos: Pai, eu não tenho recurso, como fazer? E Ele envia o recurso material. Ele não nos está socorrendo naturalmente? Sim. Ainda que a oração e o pedido seja um canal espiritual. E conhecer a vontade de Deus é muito importante. Ser amigo de Deus é conhecer a vontade dele. E qual é a vontade de Deus para cada um de nós? Que nenhum se perca. Que nenhum se perca. Mas que todos sejamos salvos, redimidos, aliançados com Ele. Essa é a vontade do Pai. Essa é a vontade do Pai. Que sejamos membros de uma igreja que traga de fato e de verdade o amor, a paz e a reconciliação cada vez mais. Sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa igreja, na padaria, no supermercado, cedendo a sua vez na fila, quando um esperto quer passar na sua frente. Né? Nós somos muitas vezes provados, meus irmãos. Meu amado, ele pregou no domingo, né? Falou um pouco sobre isso. E a provação que vem sobre nós, muitas vezes a gente encara como ter paciência, como ser manso,
como ter domínio próprio, mas na maioria das vezes a aprovação vem para ver se o fruto gerado em você é do Espírito ou da carne. E se esse fruto, ele tem como bandeira o amor. Então muitas vezes você perde, muitas vezes você toma prejuízo, muitas vezes você é até constrangido, mas não se esqueça de que o que você está ganhando é ser amigo de Jesus. Aleluia. Não há um amigo de Jesus na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que não sofreu humilhação. Não tem nenhum. Ninguém. Procure um e me apresente. Esse aqui não, nunca foi humilhado, nunca passou uma aprovação. Esse aqui não, ó, tudo foi 100% para ele. Você quer ser amigo de Cristo? Então se prepare, porque virão humilhações. Virão sim. Mas se for pelo nome do Senhor, não se apavore, porque a amizade entre você e o Senhor está sendo fortalecida, estruturada, forjada. E a voz do Senhor vai se tornar cada vez mais limpa para você. Quando você se torna amigo íntimo de Cristo, os muitos ruídos e sentimentos que você ouve e sente quando você vai falar com Deus, e que às vezes perturba a sua mente e você não consegue entender o que Deus está dizendo. Se você passar pela aprovação e der o fruto do amor e da obediência, essa voz vai ficando cada vez mais limpa, porque o canal vai sendo desentulhado. O canal do seu ouvido espiritual vai sendo desentulhado, porque você vai se tornando amigo íntimo do Senhor, cada vez mais. No João 15:15, ele fala assim, colocou aí, irmão? Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Você quer ouvir as confidências do coração de Deus? Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Aleluia. E onde é que ele disse? Aí está tudo escrito que o Pai disse para ele. E ele escreveu tudo para que a gente pudesse ler e ter acesso, e ser socorro bem presente na hora da necessidade. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Aleluia. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Aleluia. Aleluia. Isso é ser amigo de Deus, é ter essa intimidade, é ter esse relacionamento. E meus irmãos, meus irmãos, como muitas vezes a gente busca outras coisas e não isso, porque o que verdadeiro importa é isso. Jesus, eu quero que vocês abram Gálatas 5 agora. Gálatas 5:19. Gálatas capítulo 5, versículo 19.
os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Ou os frutos, né? Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões. Pode continuar, minha irmã, vai passando. 21 agora. 22. Inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito. Olha a chave aí, meus irmãos. Sigamos a direção de quem? Do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Aleluia. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Próximo, irmãos. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês, olha a nossa missão, que são guiados pelo Espírito, devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Essa é a missão da igreja. O Senhor nos aproxima dele, dando o Espírito dele para habitar em nós. E nós somos guiados e direcionados pelo Espírito de Deus. Para quê? Para dar frutos, fruto de bondade, de amor, de benignidade. Para que possamos o quê? Ajudar aos irmãos. Tanto os que estão aqui dentro, quanto os que estão lá fora. Nós que fomos inundados pelo amor de Cristo, que fomos resgatados, curados e libertos, precisamos nos tornar cada vez mais pontes, pacificadores, luzeiro no mundo. Mesmo que você precise perder algo, mesmo que você precise abrir mão de algo, não abra mão da sua amizade com Cristo. Não abra amizade, não abra mão dessa amizade. Aquele irmão me fez uma, puxa, como eu estou chateada, eu não quero saber. Vou até sair da igreja. Tem certeza? Tem certeza que você quer abrir mão da sua amizade com Cristo? Quer deixar de ser amigo dele? Todas as vezes que as provações virem de encontro a nós, nós precisamos lembrar para nossas almas, para a minha alma, quem me trouxe até aqui? Quem me escolheu antes da fundação do mundo? Quem me elegeu como santa? Não por meu esforço, mas por amor. Quem foi? Quem tomou toda a ofensa que havia sobre mim? Quem tomou todo o pecado que havia sobre mim? Quem me curou? Ele. Que nós não nos esquecemos de quem nos amou primeiro. Que nós não nos esquecemos que se nós queremos nos tornar amigos de Deus, nós precisamos fazer o que Ele ordena. Lembra que nós começamos a leitura assim? Quer ser meu amigo? Então
Então faça o que eu te ordeno. Seja manso. Amém? Nós vamos continuar agora com a segunda parte dessa ministração. Algo interessante, porque quando o Senhor estava ministrando meu coração com todas essas coisas, Ele me lembrou de um amigo. Deixa eu ajudar aqui a Ju aqui, que eu já volto. Na última vez que ele esteve aqui, ele falou sobre isso. E o Senhor me lembrou dele. E assim, eu anoto muitas coisas, né? Anoto muitas coisas. E eu anotei essa aula de intercessão dele. Aí você clica 2 vezes em cima. Apresentação. Deixa eu ver aqui. Peraí, acho que tem uma tela aqui de baixo, peraí. Um pouquinho de intercessão. E quando o Senhor me lembrou dessa intercessão, né, o Senhor me lembrou do que é ser amigo também. Falei, Deus, mas eu vou falar de amor, eu vou falar de amizade, eu vou falar de intercessão. Ele é, filha, porque o verdadeiro amigo, ele intercede uns pelos outros. Esse é o verdadeiro amigo. Falei, eita glórias. E aí ele me lembrou, eu fui buscar nas minhas anotações, né? Eu tenho milhões de coisas nesse celular, e aí eu encontrei. E aí ele falou, intercessão na missão. O que é na missão? Na sua vida, como crente, como filho de Deus. Você tem uma missão. Intercessão remidora, não olhar para as esferas externas, mas olhar para o Senhor. Receber direção e comando do Senhor. Como eu comecei falando para vocês, a mãe do rapaz que foi encontrado hoje, certamente muitos que estavam próximos a ela já estariam com o pensamento, né? Esse aí não vai ter mais jeito, meu Deus, já morreu. Essas coisas, né, que as pessoas falam e pensam, até por conta da situação. Mas ela não olhou para as esferas externas. Ela não olhou para a circunstância. Assim como a gente olha para a palavra de Deus e vê muitos irmãos que passaram por essas questões, por situações semelhantes. Assim como eu passei, e cada um aqui passou por uma situação, mas não olhou para a circunstância. Preferiu receber direção do Senhor e comando de Deus. E aí o irmão citou Atos, né? Citou esses versículos, né? Estevão estava no apedrejamento de escárnio. E que tipo de oração ele deveria fazer? Xingar aquele povo que estava apedrejando ele? Amaldiçoar? Filho das trevas? Povo corrupto? Ele podia falar um monte de coisa ali com razão. Sim ou não? Mas ele escolheu o quê? Ele precisava extrair, ouvir do Senhor para ter o norte. E jamais absorver o ambiente externo. O caos. Para que não distraiamos do que realmente o Senhor deseja. Quando você está no meio de uma situação, o que está ao seu redor? O caos. O caos. É o que você vê. E aí você tem 2 alternativas. Reagir ao caos com
como o mundo espera, que é murmurar, reclamar, amaldiçoar, ou aguardar o que realmente o Senhor, aguardar a direção. E qual é essa direção? Remissão por alguém que não merece, interceder por alguém que não merece, filho desobediente, amigo rebelde, não precisa nem falar o resto, né? Todo mundo já sabe. Remir por todos os seus apedrejadores. Misericórdia. Estamos preparados, meus irmãos, para interceder pelos nossos apedrejadores? Pelas pessoas que nos condenam, que nos ridicularizam, que falam mal de nós, que nos humilham com tantas coisas, né? Nunca ser justiceiro. Nosso desejo sempre é fazer justiça. Mas o Senhor nos chamou para isso? Ele nos chamou para sermos justificados por Deus. Justificados, mas não para ser juízes. Mas podemos trazer o fundamento correto, mesmo que o outro está errado. Se houver instrução no seu coração de correção com amor, faça. Mas se o seu coração estiver sendo movido pela humilhação, pela chateação, pelo escárnio, fique de boca fechada. Porque aí você não vai exortar o seu irmão. Você vai humilhar o seu irmão. Atos 8, a intercessão de Estevão. Pai, perdoa. Não foi o que Estevão falou? Pai, perdoa. Fruto da intercessão de Estevão. Nasceu quem? Um novo discípulo. Nasceu uma árvore frondosa. Um carvalho. Paulo. O homem que tem mais livros escritos no Novo Testamento. Que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Um homem que falou sobre os dons. Um homem que por onde passava falava do amor e da justiça de Deus. Amém? Amém. Tudo começa onde, meus irmãos? Tudo começa onde, meus irmãos? Na intercessão. É aí onde tudo é gerado. Estevão intercedeu quando estava sendo apedrejado. Quem estava segurando a capa dos apedrejadores? Paulo. Paulo fazia parte daquele grupo de apedrejadores. E ele foi alcançado pela intercessão de Estevão. Mais contemplação, mais adoração do que clamor e intercessão. Não que o clamor esteja errado, não que pedir esteja errado, mas nós precisamos adorar, nós precisamos louvar ao Senhor. Amém? Amém. Pai, que o sono seja desterrado no meio de nós, mas em nome de Jesus, espírito do sono, espírito do abatimento, saia do meio de nós. Nós não perderemos a palavra, porque essa palavra, ela foi produzida por um homem que entrega a vida dele diante do altar do Senhor. É pérola preciosa, em nome de Jesus. Na presença, não entramos com armadura, mas entramos com vestes de louvor. Então, quando nós começamos a nossa intercessão, nós começamos com louvor e adoração. Hoje o nosso culto é de quê, meus irmãos? De ensino. Mas eu já sei isso. Mas nós estamos aqui para relembrar, para fixar. Porque no meio do caos, você esquece até quem você é. No meio do caos, você fica sem saber como orar, como abrir a boca. Você não sabe o que fazer.
Porque é fácil falar do caos do outro, mas o caos quando bate na sua porta, quando bate na sua carne, você é chamado para ficar o quê? De boca fechada. Como os israelitas ficaram 45 dias sendo ameaçados, chamados de verme por um gigante. E aí chegou um rapaz que tinha intimidade e amizade. Ele era amigo de Deus. E ele falou: como assim? O povo de Deus está sendo humilhado, vocês ficam calados diante dessa zombaria desse gigante. Sabe por quê? Porque eles estavam no meio do caos, do medo, da opressão, da morte. Mas Davi estava cheio. Davi estava estava com o peito cheio da palavra de Deus. E ele disse para o gigante: eu corto a sua cabeça. Eu vou cortar a sua cabeça. Ele decretou, ele profetizou. E Deus falou: assim é. E ligou a palavra de Davi com a palavra que já estava estabelecida no céu. Amém. E Davi foi para cima, cortou a cabeça do gigante. E um povo todo, uma multidão, uma nação foi vitoriosa. Porque um homem abriu a boca e ousou falar a verdade de Deus. E quando a gente está na intercessão, a gente precisa, no meio do caos, adorar o Senhor, contemplar a presença dEle. Não entrar só com a armadura. Quiseram colocar uma armadura em Davi, mas não conseguia nem andar de tão pesada que era. Mas ele falou: não, as minhas vestes são qual? Vestes de louvor. Quem era Davi? Um homem que tocava louvores, um homem que fazia salmos. As vestes de Davi para a guerra era o louvor e a adoração. Está lembrado, meu irmão? Está lembrada, minha irmã? Qual é a sua armadura de guerra? Qual é a sua armadura de guerra? É a força do seu braço? É o seu peitoral de ferro? Ou são as vestes de louvor e de adoração? Entre na presença para fecundar o ambiente. Entre na presença do Deus vivo com as mãos cheias de semente. Forque a terra com louvor e adoração e semeie. 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 Fecunde, você vai colher. Entre na presença para fecundar o ambiente, gerar um ambiente de glória, para que Jesus se manifeste. Porque o que eu quero e o que você quer é ver a manifestação de Jesus. Quando nós nos reunimos, meus irmãos, não é para ver Valéria, não é para ver ninguém aqui, é para ver a manifestação de Jesus. Se Jesus não se manifestar, a gente sai como vazio, como terra seca. Quando eu e você entra na porta no seu quarto e você fecha a sua porta, e lá você entra na contemplação e na adoração, e lá o Senhor Jesus vem e desce e toca você. Como é que você sai desse lugar? Como? Você sai saciado, você sai consolado, você sai cheio de expectativa e de esperança. Na contemplação, o intercessor se torna mais sensível para ter uma intercessão mais pontual. Muitas vezes você está sendo tão assolado que sua cabeça não consegue nem ter uma intercessão direcionada. Sabe quando você fica atirando para todos os lados? Sim, tem um momento de orar por todos. Sim, tem um momento de interceder por toda a casa, por toda a igreja, por toda a nação, por todo mundo que você puder. Mas existem intercessões que precisam ser
exatas, como uma flecha que você atira. E você só vai saber fazer isso se você entrar naquele lugar de contemplação e de adoração ao Senhor. Porque é Ele que vai te falar: atire a flecha para tal lugar. Mesmo que o lugar seja o seu coração. Intercessão tem que ter fundamento. Qual é o nosso fundamento, meus irmãos? A palavra de Deus. Nosso fundamento é a palavra de Deus. Nossa intercessão precisa ser fixada sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que o justo não mendiga o pão. Mas eu estou passando precisão, eu estou passando necessidade, eu estou passando aperto, eu estou com as contas sem pagar. Então você já tem um fundamento. A palavra de Deus fala que o justo não vai mendigar o pão. Então você já tem um fundamento. Se posiciona nesse fundamento e começa a declarar ele. E começa a orar sobre ele, interceder sobre ele, sobre a sua vida. Pegue essa palavra. É preciso se separar para Deus. E para intercessão e fazer outras coisas ao mesmo tempo, a gente sabe que não pode. Mexer no celular, etc, etc. No secreto da contemplação, a missão é conectada. E o improvável é gerado e dá frutos. Que frutos? Missões, propósitos. E ali ele colocou Cornélio e Pedro. Ele falou sobre Cornélio e Pedro. Pedro foi conectado a Cornélio. Duas nações completamente diferentes. Um judeu e um romano. Pessoas que não podiam nem entrar uma na casa da outra. Pessoas que não comem juntas, não comiam juntas, não se relacionavam. Mas Deus conectou esses dois homens. Porque Pedro estava onde, meus irmãos? No terraço de uma casa, né? Orando, adorando. E o Senhor trouxe uma visão. E Cornélio, o homem que dava esmolas, se prostrava e adorava ao Senhor. Ele conectou esses dois homens para um propósito, para que a graça de Deus chegasse sobre a vida de Cornélio e sobre a casa dele. E todos que estavam ali foram salvos e foram cheios do Espírito. É assim que o Senhor conecta propósitos. Não é a respeito do que eu penso, do que eu quero, do que eu acho, mas é a respeito do tempo que eu passo diante de Deus. Aí sim Ele vai conectar os propósitos. Ele vai desencadear as missões. Aí também tem Ananias e Saulo, né? Ananias se torna o socorro, né, de Saulo, quando o Senhor envia ele lá para que ore, para que batize. Levante altares em turnos de intercessão. Algo que a gente precisa estar, né, fazendo e ativando. Em nome de Jesus. Turnos de intercessão. Turnos de intercessão, a gente precisa orar para que isso brote com força e violência. Violência dentro da igreja. Em nome de Jesus. Que isso seja fortalecido dentro dos nossos corações. Como uma verdade que Deus quer para a igreja. A intercessão precisa ser segura e leve. Fundamentada na contemplação e adoração. A intercessão é leve. Quando ele fala de leveza, hein, meus irmãos? Não é porque é relaxada ou feita de qualquer forma. Mas leve é quando ele quer dizer que deixe ser-se conduzido pelo Senhor. Se você não tem direção, fica ali só adorando.
Não queira arrumar algo. Se o Senhor, fique aí, ó filho, orando e adorando, fique aí. Até aguardar a direção do Senhor. Intercessão profética é feita através de atos proféticos direcionados pelo Pai. Essa é muito específica, né? Adoração profética é a comunicação do som do céu para a terra. É quando você começa a profetizar aquilo que Deus já estabeleceu no céu, né? Que a igreja, nada vai prevalecer, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? Mas o Senhor já estabeleceu, né? Todo o socorro, toda a provisão. Então você vai comunicar o som do céu através da palavra de Deus sobre a circunstância. E buscar através da contemplação até que venha um ambiente de glória. Aí a intercessão é gerada e aí a palavra dá direção. Amém? Acabou aí, né? Isso. Então, meus irmãos, eu também fui surpreendida pelo Senhor, não só vocês. Porque quando eu tinha terminado de receber a palavra sobre ser amigo de Deus, o Senhor me trouxe essa lembrança. E Ele falou: traga a memória dos meus filhos. Traga a memória dos meus filhos. Que o verdadeiro amigo intercede pelos seus amigos. Lembra que Jesus falou? Eu estou orando e intercedendo para que nenhum de vocês se perca. Aqueles que o Senhor me deu, aqueles que o Pai me deu, eu oro, eu intercedo, para que o inimigo não os traga, os devore. Eu vos peço, Senhor, não retire eles do mundo, mas guarda eles, livra eles. Não é verdade, meus irmãos? Então o Senhor trouxe a lembrança de que o verdadeiro amigo é o intercessor. E há uma direção para a intercessão. Há fundamentos, há propósitos. Amém?